Olá, povo querido, abençoado. Eu sou o obreiro Fábio e eu tenho uma mensagem muito poderosa para as nossas vidas nesse início de 2026. Mas antes de eu começar a ministrar essa mensagem, eu queria pedir para você seguir o canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações, onde todas as vezes que tiver uma mensagem nova, você receberá a notificação do meu canal. E eu queria te pedir para que você possa abençoar outras vidas e também honrar a minha vida, o meu ministério, e outras pessoas possam ser alcançadas através da sua vida. Amém? E olha o que diz a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-ão o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Aleluia. Acabamos de encerrar um ciclo, acabamos de deixar o ano de 2025 e nesse momento iniciamos em nossas vidas um ciclo novo, dia 1º de janeiro de 2026. E ao se iniciar um ano novo, um ciclo novo em nossas vidas, nós podemos observar que ao redor do mundo, ou em todo o mundo, gera-se expectativas em nós. Por quê? Porque o ano de 2026, ele abrange não só a mim, não só a você, mas ele abrange a toda a humanidade, toda raça, toda língua, toda tribo. Todos nós somos alcançados pelas expectativas de um ciclo novo, de uma história nova, de busca constante de algo novo, em busca de realização de sonhos, em busca de realizar sonhos, em busca de realizações, vamos se dizer assim, de algo na vida financeira, de algo em suas vidas particulares, sonhos, projetos. E não é errado pensarmos assim, não é errado buscar algo novo, mas o que muitos deixam ou até mesmo não lembram ou desconhecem é que nessa virada de ano em que se encerra um ciclo antigo e se inicia um ciclo novo, por trás de tudo isso há algo espiritual, há um mundo espiritual. E assim como o mundo físico, ele existe, ele é visível, ele é palpável, ele pode ser tocado, ele pode ser visto, assim também existe o mundo espiritual. E nós que trabalhamos na área da libertação, porque eu trabalho na área da libertação, e ao trabalhar na área da libertação, nós temos o acesso, nós temos o contato direto com o mundo espiritual. E aonde é nos revelado que tudo é real, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E ao ouvir esta mensagem, aonde fala de vinho novo, odres velhos, e aonde fala também de vinhos novos, dá-nos a entender, trazendo para os dias de hoje, que Deus sempre vai ter algo novo para fazer em nossas vidas, mas no sentido espiritual. E através do espiritual ser acrescentado, vamos dizer assim, o físico, o material. Porque se nós observarmos,
se nós formos analisarmos, nós podemos ver, nós podemos ouvir tantas pessoas, e é como eu disse, nós que trabalhamos na área da libertação, nós temos contato com tantas pessoas, com tantos testemunhos, com tantas histórias de vidas, que muitas das vezes nos chama a atenção. Pessoas bem financeiramente, pessoas que conseguiram alcançar tudo aquilo que eles colocaram em pauta, nos seus planejamentos, nos seus sonhos, nas suas realizações. Mas lhe faltou algo, lhe falta algo. E o que é, obreiro? Conhecer a Deus verdadeiramente, não como a religião nos apresenta, não como a religião evangélica nos mostra. Porque a religião evangélica, na verdade, elas querem nos empurrar, elas querem forçar que nós venhamos aceitar Deus da maneira da religião. Mas o Senhor Jesus, quando Ele veio exercer o seu ministério, sim, Ele veio falar acerca do mundo espiritual, sim, Ele veio falar acerca da palavra de Deus, sim, Ele veio falar acerca do céu, sim, mas não da maneira que a religião prega, não da maneira que a religião tenta empurrar, tenta embutir em nós. E por muitas das vezes nós não termos o conhecimento, termos o discernimento, o direcionamento certo e correto, acabamos nos frustrando, acabamos colocando a culpa em Deus. Por quê? Porque a religião, ela embute, ela tenta empurrar em nós algo que não é real, algo que não é verídico. E quando nós entendemos isso, a nossa mente ela é aberta. A nossa visão ela é tirada das vendas espirituais da religião. E o que eu vou falar aqui é forte, é audacioso, mas eu falo isso com toda a autoridade que o Espírito Santo me dá neste momento, porque eu não estou aqui para falar, para agradar você o que você quer ouvir. Porque a religião ela embute isso nas pessoas. Elas falam o que as pessoas querem ouvir, o que agrada o seu coração, esquecendo do seu eu e colocando o principal, a sua alma em risco, a salvação da sua alma em risco. E eu costumo dizer que a religião ela veio para matar, roubar e destruir. A religião, ela veio para matar, roubar e destruir. É forte o que eu estou falando aqui, porque você deve estar se perguntando, como pode um obreiro estar falando isso? Ele é de uma religião, ele é de uma igreja evangélica, está falando isso? Sim, eu falo isso com toda a convicção e toda a autoridade que é me dada. Toda a autoridade que é me dada. E quando eu falo isso é real, é verídico, porque como eu falei, eu trabalho na área da libertação. E sabe quais são as pessoas mais frustradas que vêm buscar ajuda, vêm pedir socorro? Não são as pessoas que conhecem, não são as pessoas que não conhecem, corrigindo a palavra. Não são as pessoas que estão fora da igreja, elas até nos procuram. Mas em caso extremo, em caso de necessidade, eu costumo dizer, no nosso linguajar, quando o calo está apertando, estas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus vêm nos procurar, porque elas sabem que nós temos um remédio espiritual que pode curar, pode libertar aquilo a qual ela está vivendo naquele momento. E aqui eu estou falando da palavra de Deus. As pessoas que nos procuram, as pessoas que me procuram por ajuda espirituais, são pessoas que frequentam casas de oração. É o povo de Deus.
é o povo que se diz servir a Deus, ser filho de Deus, mas vivem depressivos, muitos tirando as suas próprias vidas. E o que nós mais vamos ver são pastores tirando as suas vidas por não suportar a opressão. E muitas das vezes, irmão, a gente não coloca nem a culpa nos pastores, não colocamos nem a culpa nessas pessoas, porque eles não têm culpa. Mas o Senhor Jesus, ele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento que eu estou aqui falando não é diploma. O conhecimento aqui que eu estou falando é o conhecimento das coisas espirituais, a qual o Senhor Jesus nos deixou como herança, porque foi uma das coisas, o reino de Deus, a nossa salvação, através do sacrifício do Senhor. Mas também Ele nos deixou os seus ensinamentos, e um dos pilares, uma das suas bases de ensinamento a qual o Senhor Jesus deixou foi curar, libertar e pregar a palavra do Senhor. Porque através da pregação, os sinais, prodígios e maravilhas se manifestariam no meio do seu povo. E os cultos de hoje, o que nós vamos ver são palavras ministradas, amém, pessoas eloquentes, amém, pessoas formadas, amém, louvores maravilhosos. Mas o que o Senhor Jesus veio realmente deixar para a humanidade foi sinais, prodígios e maravilhas através da sua palavra. E o que nós vamos ver? Um povo recebendo emoção, um povo recebendo algo que não vai edificar espiritualmente. Louvores, palavras eloquentes, mas e na prática? E na sua vida pessoal, no seu dia a dia, como é que está a sua vida no seu dia a dia? E eu estou falando aqui com o povo de Deus, porque eu creio que geralmente quem vai me seguir, quem vai ouvir é o povo de Deus. E esta palavra, esta mensagem, este canal é para você, mas que você possa abrir os seus olhos espirituais. Por quê? Porque a partir de hoje, através desta mensagem, um ciclo novo está se findando, que já se findou, corrigindo, e um ciclo novo está se iniciando. Chega de estar frustrado, chega de estar colocando culpa em Deus na sua frustração e não conseguir nada. Está na hora de você deixar sua mente explodir, a sua visão espiritual ser aberta, para você entender que o evangelho que estão te ensinando não é isso aí. Um evangelho de emoção. Altar fraco gera membros fracos. Líderes fracos geram lideranças fracas. É forte o que eu estou falando aqui. É impactante o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque muitos não querem pregar a verdade. Muitos não querem falar a verdade. Mas o Espírito Santo me deu a graça, me deu a unção e me deu a autoridade, a ousadia de colocar a minha cara nesse canal para pregar a sua palavra. Porque quando as pessoas que são levantadas por Deus não pregam o que o Senhor Jesus deixou de ensinamento, que é a base do seu evangelho, da sua palavra, aos meus olhos, são pessoas fracas, são pessoas frouxas, que não têm coragem de falar o que o povo precisa ouvir, necessita ouvir. Porque quando o povo ouve a verdade, a sua mente é aberta, a sua visão espiritual é aberta, e ela entende aonde ela está errando, aonde tem o erro, e aonde é o erro, obreiro. O mundo espiritual é mais real do que você imagina.
Tudo que você vive, tudo que você passa, todas as suas ações geram uma reação. E a sua ação no mundo espiritual, ela tem um impacto, ela tem uma reação, ela vai gerar uma reação, porque você está lidando com o mundo espiritual. E aqui eu estou falando do diabo mesmo. Porque assim como a religião, ele também veio para matar, roubar e destruir. Por isso, abra a sua mente. Abra a sua mente para as coisas novas. Coloque metas nos seus projetos. Coloque meta em conseguir aquilo que você tanto almeja, não é errado. Mas coloque também o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua família. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse ano a qual se encerrou, esse último mês de dezembro, eu fui impactado e ferveu dentro de mim algo novo. Só que para esse algo novo vir sobre mim, o velho precisava ser deixado de lado. O odre velho, ele precisava ser deixado de lado. E nesse tempo a qual Jesus, ele deixa essa mensagem, ele fala de odres. E naquele tempo, aquelas pessoas usavam, e o que é o odre? Era uma vasilha feita de couro, de animais, era chamada de odre. E ali dentro desses odres, ele é colocado vinho, e aquele vinho ele era fermentado dentro daquele odre. Só que por muitas das vezes, pelo aquele odre ser velho, o vinho, quando ele estava no processo de fermentação, o odre não aguentava, e ele o que? Se rompia. Por quê? Porque o vinho novo havia sido colocado no mesmo odre que há outras vezes foi colocado. Aquele mesmo odre, ele era usado por várias vezes e era errado fazer isso. Cada odre recebia um vinho novo para fermentação. E para receber o vinho novo para o processo da fermentação, era preciso que somente aquele odre fosse usado naquele momento. Ele não poderia ser utilizado para um outro vinho novo, porque senão o que aconteceria? Ele se romperia e aquele vinho novo, ele se perderia. E é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas, o povo de Deus quer receber algo de Deus novo, mas continua com seus odres velhos. E os odres velhos aqui somos eu e é você. Carne, osso. Quer receber o novo de Deus? Então permita que o odre velho de 2025 ficou para trás. Peça ao Espírito Santo que o odre novo de 2026 ele seja renovado para receber o vinho novo. E hoje, neste 1º de janeiro de 2026, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Quer receber o vinho novo? Que o teu eu, o teu passado, o que ficou lá atrás em 2025 passou. Não existe mais. As tuas frustrações, as tuas tentativas desesperadoras, tudo aquilo que você tentou e não conseguiu, tudo aquilo que você tem tentado ao longo de 1º de janeiro até o 31 de dezembro de 2025, você não conseguiu, o seu rompimento, que você também não teve êxito, ficou para trás. 2025 passou e a partir de hoje um ciclo novo se inicia. 2026 ele veio para romper tudo aquilo que você buscava. Mas primeiro, busque em Deus. Não busque eu costumo dizer, não coloque as suas expectativas no homem. Coloque as suas expectativas em Deus. Muitos querem pregar, muitos querem louvar, muitos querem estar em cima de um altar, fazendo a obra. Mas eu te pergunto, será que essas pessoas realmente estão preparadas para pregar, para louvar, para fazer a obra? Será? Porque muitos irmãos, essa é uma grande verdade,
no meio do povo de Deus, tem se levantado uma geração de eu quero ser pregador, eu quero ser adorador, eu quero ser um cantor famoso, eu quero... Ministério, ele não veio para te dar fama. Ministério, ele veio para nos fazer servir. Servir. E muitos, por não entenderem isso, achar que ministério é para lhe dar fama, sucesso, dinheiro, acabam se frustrando, acabam querendo deixar para trás a fé e começam a colocar culpa em Deus, sem Deus não ter nada a ver, por falta de conhecimento. Eles blasfemam, eles culpam a Deus pelos seus planos, pelos seus projetos, pelo seu ministério não romper, por tudo aquilo que eles vão tentar fazer não dar certo, dar errado. Mas também não é culpa deles, é porque a religião, ela tem cegado o povo, ela tem roubado a verdade que foi deixada pelo Senhor Jesus, ela tem sido omitida pelos líderes religiosos, pelos pastores, bispos e até mesmo por apóstolos. E eu falo isso com toda a autoridade. Você vai dizer, é um simples obreiro, é apenas um obreiro. Posso ser um simples obreiro, posso ser apenas um obreiro, mas isso não impede de eu vir aqui falar a verdade. Isso não impede do Senhor me usar, me levantar nesta geração, porque eu creio que nesse ano de 2026 o Senhor está levantando generais, e eu já estou alistado, eu já me alistei para esta lista de generais, porque eu quero guerrear, eu quero batalhar, não só contra o diabo, mas contra a religião, que embute dentro das pessoas emoção. Pessoas estão pregando o que elas não vivem. Pessoas estão pregando o que elas não vivem. Esses dias, eu mexendo no Instagram, e eu vi um pastor muito conhecido, não vou aqui falar o nome, e ele é formado em teologia, vários anos, e eu admiro ele pelo conhecimento a qual ele tem adquirido ao longo dos seus anos, porque ele investiu no seu ministério. E aqui eu venho dizer para você que é obreiro, você que faz a obra, invista no seu ministério, invista em você, invista em tempo com Deus, oração, jejum, busca incessante. Se aliste para que você seja um soldado, um general de Cristo, que você seja um boca de Deus nessa terra. E ali ele relatando ele falando do seu conhecimento e tudo aquilo que ele adquiriu ao longo desses anos. E eu achei muito lindo a forma qual ele se expressou, porque ele falou, olha irmãos, eu sou formado em bacharel em teologia, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, e só que eu tenho algo a compartilhar com vocês. E aquele irmão foi muito profundo. Ele falou assim: ao longo desses anos eu adquiri conhecimento, sabedorias, através de livros, estudos, pesquisas. Mas eu confesso para vocês, irmãos, que experiências com Deus eu nunca tive. Se eu for falar de conhecer Deus verdadeiramente, eu não conheço a Deus na sua essência, e verdadeiramente eu conheço Deus através da palavra, eu conheço Deus através das pesquisas, de livros, de estudo, a qual eu adquiri. Ou seja, ele reconheceu que estava faltando algo, e estava faltando o principal: experiências com Deus. E como é que nós adquirimos experiências com Deus? Desertos, cavernas, vales. Isso é que vai nos fazer, é isso que vai nos fazer conhecer Deus na sua essência. É isso que vai nos fazer saber verdadeiramente quem é Deus. E o principal,
saber ter discernimento ao ouvir a palavra, ouvir o próprio Deus falando ao nosso coração. E sabe, aí está um dos motivos a qual muitas pessoas são enganadas por falsos profetas, por falsos homens de Deus. E muitas das vezes por estar com um paletó bonito, uma gravata, uma Bíblia embaixo do braço, eles enganam as pessoas e vêm falar coisas que muitas das vezes não foi nem o próprio Deus que falou ou que mandou falar. E aquela pessoa, por falta de intimidade com o Espírito Santo, por não reconhecer, por ter os seus ouvidos tampados e não saber verdadeiramente qual é a voz de Deus, ela acaba ouvindo aquilo e gerando dentro de si uma esperança falsa, mentirosa. Porque quando uma palavra, quando uma profecia sai da boca de uma pessoa e ela não foi gerada no céu, ela não foi gerada, ela não veio diretamente do trono de Deus, ela não tem impacto nenhum no mundo espiritual. E por não ter impacto nenhum no mundo espiritual, ela não vai ter impacto nenhum na vida pessoal daquela pessoa. E é onde surge o quê? As frustrações, as decepções, e aonde as pessoas estão colocando culpa em Deus. É onde as pessoas estão falando: ah, Deus, você me deu uma palavra, mas até agora não se cumpriu. Eu te faço uma pergunta: será que verdadeiramente foi Deus? Será que verdadeiramente essa profecia veio de Deus? Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse discernimento, porque eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Menezes, aonde me deu entendimento, ensinamentos que eu recebo até o dia de hoje. E aqui eu queria honrar a vida do profeta. Aqui eu quero honrar a vida do meu pastor. Hoje eu tenho esse discernimento, eu tenho esse entendimento. Irmãos, você não tem noção do que nós vivenciamos dia após dia dentro da nossa congregação. Se eu for falar para você aqui, você se assusta. Pastores, mulheres, discípulos de oração, missionários, irmãos, você não tem noção que estas pessoas chegam até nós, que trabalhamos com libertação, vem nos relatar. Você não tem noção que esses olhos já viu. E olha que eu só tenho apenas 4 anos de ministério. Exercendo o cargo de obreiro eu só tenho 3 anos. Você não tem noção o que eu já vivenciei, o que eu já vivi, o que eu vivencio, o que eu vivo no meu dia a dia. E o que eu estou falando aqui, o que eu estou pregando é o que eu vivencio, é o que eu vivo, é real. E ele relatando, esse pastor falando que ele reconhece que lhe faltou, que lhe falta ter experiências com Deus. E muitas das vezes é o que está faltando com você. Não culpe a Deus, meu irmão, porque o que você ouviu, a profecia que você ouviu, não era de Deus, não foi de Deus. Como é que você sabe? Como você falou, acabou de falar, você só tem 3 anos de ministério exercendo. Como eu falei, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu tenho discernimento, eu tenho entendimento hoje. E hoje eu posso falar com autoridade que não foi Deus. E qual é a maior prova disso? Qual é a maior prova que eu posso falar para você? Qual é a maior prova nesse momento? Como que eu posso te provar isso? É porque se fosse de Deus, havia se cumprido. Como não se cumpriu, não foi Deus quem falou através da boca daquele homem. Não foi Deus quem falou através da boca daquela mulher. Porque se fosse de Deus, haveria se cumprido. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Deus, ele é fiel para cumprir o que ele fala. Quer pregar? Quer adorar? Vamos corrigir. Você quer pregar? Você quer cantar para o Senhor? Você quer fazer a obra? Peça discernimento espiritual. Peça discernimento espiritual.
O discernimento espiritual, ela é a chave que vai desbloquear a sua vida espiritual. O discernimento espiritual é o que vai fazer você ter acesso às coisas sobrenaturais que Deus reservou para o seu povo. O conhecimento divino. Que neste ano de 2026, o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, tudo aquilo que você tem planejado, que ela venha se romper. E que você venha avançar, que você venha conquistar tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você tem planejado ao longo dos anos, mas agora em um odre novo, mas agora em um odre novo, mas agora em um odre novo, porque você está recebendo o vinho novo. E é como eu falei, o vinho novo, no processo de fermentação, ele tem que estar dentro de um odre novo, porque se ele estiver dentro de um odre velho, ele rompe, e aquele vinho é perdido. E o que eu quero falar é isso, trazendo para as lições espirituais, o odre velho é você. Você não vai suportar o que você está recebendo agora, porque Deus está te dando uma palavra nova. E se você continuar com esse odre velho, ele vai se romper, e o que você está recebendo agora vai se perder. Por isso, para que esse odre novo venha receber vinho novo, peça que o Espírito Santo de Deus limpe você, as suas mágoas, limpe você, os seus pensamentos contrários, todo o seu eu, tudo aquilo que era passado, amasse. Como é que eu posso fazer? Vou te dar um exemplo aqui. Aqui é você. Você pega e você amasse e coloque no lixo, para que você, e peça ao Espírito Santo que ele venha fazer de você uma pessoa melhor, com uma mente de Cristo, com um coração, e seja um segundo coração de Deus, para receber de Deus o novo, para receber de Deus aquilo a qual você tanto quer. Que esta palavra, ela venha impactar a sua vida. Que esta palavra, ela venha renovar, ela venha arrancar as suas vestimentas antigas, o seu eu, o seu velho eu, e que a partir de agora, uma nova mulher, um novo homem, venha ressurgir, venha nascer novamente, nasça de Deus, para você poder receber vinho novo. E hoje o Senhor está te chamando para que você venha refazer a sua aliança, venha refazer a sua aliança a qual você havia feito com o Senhor, mas se perdeu, mas se rompeu. Mas hoje o Senhor está te chamando para viver um tempo novo, uma história nova, porque um ciclo novo se inicia. 2026 será um ano impactante na nação brasileira. O ano de 2026, o Senhor levantará soldados, Ele está levantando um exército. E eu já me alistei. Eu me alistei para ser general de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, porque hoje foi lhe dado vinho novo. E o odre velho, ele está sendo desfeito para receber de Deus o novo. Quer receber o novo de Deus? Se permita. Tudo aquilo que ficou em 2025 acabou, passou. Dê uma nova oportunidade para você mesmo. Se perdoa a si mesmo. E o principal, peça perdão a Deus pelas palavras, pelos pensamentos, pelas suas atitudes que você teve, por culpar a Deus, por colocar as culpas em Deus diante das suas frustrações, diante de tudo aquilo que você tentou e não conseguiu. A culpa é do Senhor. Peça perdão a Deus e Ele te perdoará. E uma nova história, um novo ciclo se iniciará. Ao acabar esta mensagem, dobre o seu joelho.
Como a palavra do Senhor diz, entre no teu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos e fale ao Senhor, porque Ele vai estar no seu quarto te esperando, porque Ele quer falar contigo. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu ano de 2026. Que esta mensagem ela alcance pessoas, vidas, almas. Vamos juntos semear a palavra para o reino de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Eu sou o Obreiro Fábio. Mais uma vez eu peço, se inscreva nesse canal, honre a minha vida, honre o meu ministério, para que eu possa continuar abençoando a sua vida e a vida de outros. Em nome de Jesus.